A cada dia surgem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. As histórias se multiplicam. Os militares denunciam casos. Devido à possibilidade de existir vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? Alguma coisa está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está cada dia mais perto. Contato extraterrestre. O que acontece quando não se pode atribuir como fraude um incidente OVNI por causa da quantidade de testemunhas que observaram? Na América Latina, existem casos onde cidades inteiras viram. Em Mescala, México, durante quase 3 dias, todos seus moradores viram uma luz sobre uma montanha. Moradores da vila de Levia, Colômbia, conseguiram fotografar no céu pelo menos 7.000 objetos que não sabem o que são. Em Lima, Peru, uma comunidade presenciou uma luz que muitos descrevem como uma nave-mãe. Diante de uma multidão, em um desfile da Força Aérea em Santiago do Chile, um objeto passa a uma grande velocidade perto dos aviões e é captado por várias câmeras de vídeo. Os avistamentos em massa despertam a curiosidade dos investigadores, da comunidade científica e dos meios de comunicação. Esses casos poderiam ser a confirmação de que não estamos sozinhos no universo. É hora de conhecer toda a verdade por trás das histórias de avistamentos em massa. Muitos investigadores denunciam que existe um complô para desprestigiar as testemunhas e os casos de avistamentos de OVNIs. Será que é verdade? E se for, por que fazem isso? O que está escondido por trás desse suposto complô? Os governantes não gostam de falar que tem alguma coisa no espaço aéreo e que não sabem o que é. Isso provoca desconforto a eles. Entretanto, eles têm que arrumar um meio da história sumir, tentar desencorajar a mídia de fazerem perguntas difíceis, tentar transformar o tema numa grande piada. Há 4 fatos fundamentais que são incontestáveis a respeito desse assunto. Primeiro, há uma presença extraterrestre interligada a nós, que tem muita tecnologia. Segundo, os governantes das nações principais sabem disso há algum tempo, dessa presença, isso é fato. Terceiro, os governantes das nações principais têm negado essa verdade consideravelmente para o povo. E quarto, não há dúvida que houve contato físico direto entre ETs e seres humanos. Quando um grande número de pessoas presencia, a possibilidade das testemunhas estarem mentindo fica praticamente descartada. Poderia ser o indício para começarmos a entender o mistério OVNI. Os avistamentos em massa são a evidência mais contundente que existe vida fora da Terra e de que somos visitados. No município de Mescala, no estado de Guerrero, México, aconteceu um dos avistamentos em massa mais assombrosos do continente. A cidade inteira foi testemunha durante mais de 48 horas de uma luz que pousou sobre as montanhas. Esse caso é um dos mais importantes, mais sólidos, porque não conta somente com evidências fotográficas, mas também conta com testemunho de vários moradores. Qualquer pessoa que encontrar na rua, se for de Mescala e estava aqui naqueles dias, pode contar o que viveu. Todos viram, na região serrana, uma série de objetos luminosos. À noite eram luzes. É muito difícil que uma cidade inteira tenha combinado. É uma cidade. 5, 10 pessoas, talvez, mas 100, 200, 300 pessoas. Na noite de 31 de dezembro de 2007, os vizinhos começaram a ver uma luz estranha que se mantinha no horizonte. Rapidamente, começaram a perceber o que estava acontecendo. O que as testemunhas viram? Por que os eventos de Mescala se tornaram um dos casos mais importantes do México e do mundo? Recebemos uma ligação. Já estávamos deitados. Chegamos de uma festa.
O telefone tocou e meu pai disse, apareceu um OVNI. O meu pai foi ao quarto, nos acordou e disse que apareceu um OVNI. Um brilho muito forte chamou nossa atenção. E não era qualquer brilho, era quase uma coisa irreal e chamou bastante atenção. A gente tentou ver de onde vinha aquele brilho. Subimos no terraço. Não sabíamos o que encontraríamos. E a cena que eu imaginei era típica dos filmes. Estávamos com medo, mas também pela emoção de saber o que era. Subi e estava tudo escuro. E de repente, se iluminou. O povoado inteiro se iluminou, a pilha da câmera acabou. E foi quando eu fiquei mais nervosa. Porque ventava quando iluminava, era um vento frio. E todos os cães ficaram quietos. Quando apagava, os cães começavam a latir. Eu fiquei mais nervosa, chorei. O meu pai me abraçou e ficou assim por um tempo. Era a cada 5 minutos ou a cada 20. Por volta das 3 da manhã, parou de aparecer. Os eventos foram tão impactantes que rapidamente chegou aos meios de comunicação, despertando o interesse dos estudiosos do assunto que foram à região para investigar os fatos e procurar uma resposta. Os moradores começaram a ver um objeto que em algumas fotografias aparece vermelho, em outras aparece azul, verde, o tom vai mudando. Um objeto que se encontrava, segundo as versões das testemunhas, a uns 200, 300 metros de altura, em um morro que fica muito próximo a umas minas onde se extrai ouro. Houve todo tipo de reação. Desde pessoas que se emocionaram muito por serem visitadas por extraterrestres, porque era o que pensavam e acreditavam, e outras que sentiram muito medo e deixaram a cidade por um tempo. Mas no dia seguinte, ficaram ainda mais perplexos quando o incidente se repetiu. Ninguém imaginava que apareceria novamente, mas existia a possibilidade de que um dia, ou a qualquer momento, isso ia se repetir. E eu saí o tempo todo para o quintal, para olhar para o morro de dia e de noite. E mais ou menos 11 da noite apareceu de novo. Percebi que as pessoas olhavam para o morro para ver o que estava acontecendo. Diziam que o fenômeno tinha aparecido outra vez. Diziam, olhem, muitas pessoas estavam com suas câmeras de vídeo. A luz começou a descer e eu estava tomando banho e disse, o OVNI outra vez. Peguei a câmera e gritei para minha mãe, outra vez, está aparecendo. E todos subiram. Chegaram meus avós, começamos a gravar, pegaram os binóculos, não dava para ver nada. Vimos as luzes subindo e de repente os motores desligaram. A luz diminuiu e as pilhas das câmeras acabaram também. Era uma luz branca azulada. E quando o fenômeno aparecia, a luz aqui da cidade diminuía a intensidade. Ou seja, dava um tipo de curto. Parecia que essa luz roubava energia do povoado para que pudesse iluminar não somente a energia daqui, desta cidade, mas também a energia da cidade que está a 20 quilômetros, chamada Xochipala, e da Carriçalillo também, que fica a 25 quilômetros daqui. Quando a luz desse objeto aumentava, ficava num tom amarelado, que transformava o ambiente em algo do tipo misterioso, melancólico. Fascinados e curiosos, um grupo de vizinhos se organizou para ir ao morro próximo ao lugar onde estava o OVNI. 200 metros antes de chegarmos ao lugar, tudo se iluminou novamente. A luz passou por cima da gente. Os vizinhos de Mescala que tentaram se aproximar do OVNI encontraram algo que os surpreendeu ainda mais. O que eles encontraram? Os avistamentos em massa de OVNIs são alguns dos casos mais fascinantes e reveladores para os estudiosos sobre o assunto. Nessas histórias, muitas testemunhas que nunca se viram são capazes de narrar o mesmo fenômeno e assim conseguem vencer os argumentos que colocam em dúvida a veracidade das histórias. Mas existe alguma explicação científica por trás de alguns fenômenos? Existem predisposições culturais ou psicológicas que produzem esses fenômenos completamente explicáveis? É possível que por trás desses avistamentos em massa existam casos de ilusões ou alucinações coletivas? Uma psicose coletiva é quando um grupo de pessoas tem uma alucinação, ou seja, uma percepção sem objeto.
e pensam que é verdade, mas não existe, ou seja, é apenas uma projeção de um grupo de pessoas. A histeria coletiva é quando um delírio ou uma alucinação é compartilhada por várias pessoas. Exatamente no caso dos OVNIs, seria difícil que fosse uma histeria coletiva ou uma psicose coletiva. A psicose coletiva teria como características ter uma ideia delirante, ou alucinações, ou ilusões, que apesar de não serem reais para a população em geral, uma pessoa, ou nesse caso várias pessoas, acreditam de uma forma muito segura. Esse fator está tão presente a ponto de se tornar um estímulo que na aeronáutica chamamos de neutro. Não sabemos o que é isso. É um fenômeno que acontece no céu, que possui várias interpretações. As primeiras explicações do fenômeno OVNI na história vêm de hipóteses ufológicas, relacionadas a fenômenos paranormais. Posteriormente veio a Guerra Fria, e eram consideradas armas secretas de uma ou outra potência, russas ou norte-americanas. Depois vêm as hipóteses extraterrestres, que são as mais comuns, e que todo mundo conhece. Como a história de que esses seres vivos vêm do espaço, vêm de outro lugar. Um dos casos mais surpreendentes do México é o OVNI de Mescala. Durante quase 3 dias, uma luz permaneceu no céu aos olhos de todos. Poderia se tratar de um objeto danificado? Existem explicações racionais? O que aconteceu quando os vizinhos tentaram se aproximar dele? No momento que se aproximaram, a luz apagou. Então eles decidem voltar porque não conseguiam descobrir o que era. No momento que deram a volta com a caminhonete, as luzes da caminhonete iluminaram o que eles descreveram como um disco. Um disco que estava praticamente pousado no chão, no terreno do morro, sem estar apoiado a alguns metros do chão, levitando. Infelizmente, não conseguiram tirar nenhuma foto porque os celulares estavam bloqueados. Bom, é o que comentaram. E de perto, ninguém pôde captar uma imagem. Se via uma esfera assim, e de repente aparecia e iluminava totalmente todo o local. Os equipamentos eletrônicos falhavam à medida que eles se aproximavam. Existem explicações para esse tipo de fenômeno? Se existir um campo eletromagnético muito forte, isso pode interromper totalmente a corrente elétrica. Sabemos que um pulso eletromagnético pode alterar o potencial elétrico, não a voltagem, o potencial, a condutividade. Em meio às investigações, começou a diminuir a possibilidade de que se tratava de um grande curto-circuito. E por isso, as luzes da cidade também foram comprometidas. Particularmente, não afetou a operação na mina. Se fosse um problema elétrico, constaria nos relatórios das operações na mina. Um curto-circuito num terminal elétrico, em uma rede elétrica, tem mecanismos que, de alguma forma, quando acontece esse tipo de coisa, ligam, são ativados e acabam interrompendo a transmissão da corrente elétrica. Vamos lá. As testemunhas decidiram voltar ao lugar onde se supõe que a luz estava. Queriam descobrir se lá existiam cabos de alta tensão. A luz estava naquele morro que fica onde estão as 2 estradas. Se olharem para lá, atrás do morro se chama Coatepetl. É ali onde o fenômeno foi visto, inclusive foi visto de dia, naquele morro que está lá. E se prestarem atenção no morro, não há nenhum poste, nenhum cabo de luz para que pudesse ser um curto-circuito, ou seja, lá não tem nenhum cabo. Se vocês prestarem atenção, vão ver que os únicos cabos são desse lado. São essa torre e esse sistema de cabos, são os que alimentam a subestação da mina. A penúltima vez que apareceu, na verdade foram 2 e de cores diferentes. Quando um descia, o outro subia e fez com que a cidade inteira ficasse sem luz. Os incidentes registrados em Mescala durante quase 3 dias continuam um mistério. Nem a ciência, nem os pesquisadores conseguiram dar uma explicação lógica sobre o que aconteceu. Mas o que ficou muito claro é que um objeto ficou 2 dias, estamos falando de 48 horas, ali. De dia, de noite, há fotografias, há vídeos. E esse objeto esteve ali, sem se mover. As pessoas não sabiam o que era. Realmente foi algo estranho.
e que envolveu durante 3 dias uma população inteira. Estou falando de mulheres, crianças, velhos, as próprias autoridades, todos envolvidos nisso. Eu acho que devemos admitir que existem fenômenos que ainda não compreendemos, como espécie humana, que ainda não sabemos. Talvez com o passar do tempo, sim, mas ainda existem muitas coisas inexplicáveis. Há muitas coisas para estudar, para entender. Entretanto, algo parece estar muito claro. Uma cidade inteira foi testemunha de um fenômeno que durante 3 dias iluminou os céus. Existem regiões onde as denúncias de avistamentos em massa ocorrem com uma frequência assombrosa. Sem nenhum tipo de explicação, aparecem luzes que são vistas por toda uma população. Em Villa de Leyva, Colômbia, esses fenômenos são tão frequentes que um grupo de vizinhos se organizou para gravá-los e tentar explicar o que acontece em seus céus. Olha, lá está. Está descendo. Vai girando um pouco a câmera, mas está mais estável agora. Assim... Você percebeu? Está uns 30 segundos assim. Eu sei. Olha. Fantástico. Deu pra ver bem? É incrível, olha. Aham. Villa de Leyva tem sido epicentro de muitos acontecimentos do fenômeno OVNI e, portanto, muitos avistamentos frequentes. Um grupo de pessoas se organizou e hoje tem mais de 7.000 imagens que para eles não têm explicação. Nos céus de Villa de Leyva, esse fenômeno tem sido visto muitas vezes. E muitas pessoas se reuniram para filmar esses objetos. Lá vai um OVNI estranho ao lado da luz. Olha essa luz. Villa de Leyva tem um cenário muito peculiar. Esse lugar tem uma luz especial que não existe em outros lugares. Eu nunca vi. Durante 20 anos, ouvi depoimentos de agricultores e testemunhas em suas fazendas à noite sobre luzes inexplicáveis, sobre sombras, sobre coisas assombrosas. Mas eu nunca imaginei que também presenciaria várias coisas na minha vida. Já não é estranho para nós, porque já estamos acostumados a ver, quase todos os dias, movimentos no céu. Localizada numa região privilegiada, quase sem poluição, os moradores conseguiram captar muitas imagens surpreendentes. Mas o que acontece nesse lugar? Como interpretar esses eventos? O que essas pessoas dizem? Existem muitas pessoas aqui que viram objetos voadores. Ninguém pode garantir que existam marcianos ou que são naves. O que vemos são luzes muito fortes que emitem muita luminosidade. E é sempre questão de segundos, algo muito rápido. Não conseguimos ver que tipo de objeto é. Mas que não é um avião, não é um avião. E são luzes que têm uma grande particularidade. Sempre estão estáticas no céu, então as pessoas normalmente nunca ficam olhando para o céu, nem prestam atenção. Geralmente não ficam se movendo o tempo todo, mas quando prestamos atenção, elas possuem outra característica, que é ficar piscando. E se olharmos com mais atenção, elas se movem e começam a brincar. E de uma hora para outra, desaparecem. Ou seja, se apagam. Realmente acontece algo estranho nos céus de Villa de Leyva? É hora de testar as imagens captadas pelos moradores. Os especialistas procurarão provas que confirmem ou descartem a hipótese extraterrestre. O tema OVNI gera um grande debate entre os céticos e os que acreditam. O debate se dá nas áreas mais diversas e até o dia de hoje não existe uma explicação que satisfaça ambas as partes. Acredito que essa perspectiva de procurar vida extraterrestre não é apenas uma inquietude do leigo, curioso, humano, e sim da comunidade científica também. O conceito OVNI é um conceito que já está relacionado ao imaginário e à cultura popular, objetos voadores não identificados. Infelizmente, isso já foi distorcido pela cultura popular, que o relaciona necessariamente com o tema extraterrestre. Se analisarmos exatamente o termo, é simplesmente isso, algo que não é conhecido e que a origem é um mistério. A partir disso, as pessoas comuns dão um salto enorme e começam a ver alienígenas na Terra em todos os lugares. Aparecem os OVNIs, as histórias de abduções, descem os alienígenas. Essas pessoas também nem se perguntam como foi que eles fizeram essa viagem desde o seu lugar de origem. Há muita fantasia por trás de tudo isso.
No passado, poderiam existir provas que confirmassem a existência de vida extraterrestre? Nossos ancestrais pensavam que eram visitados por deuses, quando, na verdade, eles eram visitados por extraterrestres de carne e osso. E eles mal interpretavam como sendo divindades. Arthur C. Clarke estava certo quando disse: qualquer tecnologia avançada o suficiente é equivalente à mágica. Imagine-se, então, visitando o seu tataravô ou a sua tataravó com um iPad. E veja o que acontece. Imediatamente, você vai atingir um status parecido com Deus. Sabe que não é. Mas você vai atingir um status parecido com Deus. E essa é toda a diferença. O fenômeno OVNI causa polêmica entre os estudiosos, dividindo opiniões. Por que uma grande parte da população mundial acredita que o fenômeno seja real? Quais são as evidências? Por que são feitas tantas denúncias e se acumulam tantas imagens que a ciência não consegue entender? Que explicação existe por trás de cada uma dessas histórias inexplicáveis? Conheço e respeito a opinião dos céticos, porque também já fui um deles. Então eu posso entender essa diferença, mas o que eu não concordo é com aquele ceticismo absurdo que nega tudo. Há entre 5% e 7% de casos que definitivamente fogem da lógica. Todas as conclusões que podem ser tiradas depois de uma investigação científica séria. Cidadãos de toda a América Latina que registram e denunciam casos OVNI nem sempre recebem uma explicação. Os incidentes mais intrigantes são aqueles dos quais muitas testemunhas, às vezes cidades inteiras, presenciam o mesmo fenômeno. Em Vidia de Leyva, Colômbia, denuncia-se a presença de misteriosas luzes que aparecem nos céus. As imagens poderiam ser a chave para compreender o que acontece lá. Aí está. Começamos. Para esse lado. Começamos a tirar muitas fotos, mas muitas mesmo. Deve ter pelo menos umas 10.000 fotos aqui na cidade. Comecei a ver umas luzes vermelhas e verdes muito intensas atrás das árvores e disse: nossa, o que é isso? E fiquei lá quieta, com muita expectativa, e de repente, por trás das árvores, saiu essa nave. Os moradores do lugar dão várias interpretações para explicar o fenômeno. O que acontece na Vidia de Leyva? O que são todos esses episódios? Vimos naves e vimos luzes. Na verdade, as luzes também são naves. O que acontece é que talvez não as possamos ver claramente por causa da distância que estão. Mas por causa dos movimentos que fazem, podemos perceber perfeitamente que são naves, que não são nossas, que não são aviões, não são nada do que temos aqui. Obviamente não é desse mundo. Não acredito que sejam efeitos luminosos, nem... não sei. Aliás, eles voam ordenadamente. O diretor do Planetário de Bogotá, Germán Puerta Restrepo, e uma expert em analisar fotografias, Clemência Baeza Agudelo, tentarão determinar o que são as imagens que tiraram em Vidia de Leyva. Bem, eu estou aqui vendo uma grande quantidade de imagens muito curiosas de um objeto luminoso que às vezes é exata e às vezes parece desfocada ou tremida. Isso foi tirado com uma câmera comum que tem pouca qualidade. Nem temos certeza do que foi tirado. Se fosse através de um telescópio, seria possível desfocar as estrelas e talvez conseguiríamos imagens muito similares a essa. Mas me disseram que não é um telescópio, que não tem uma boa precisão. A maioria das imagens são como essa que estamos vendo nesse momento. Muito imprecisas. Se desfocássemos o planeta Júpiter, seria algo muito parecido, mas era uma câmera muito pequena. Isso não poderia ter sido feito numa câmera dessas. Parecem nebulosas ou uma estrelinha que foi registrada por uma câmera em movimento. Então, as bordas ficam assim, desfocadas. Mas não é montagem, não. Obviamente, dá para ver perfeitamente que não é montagem. Então, por enquanto, é um enigma. Até o momento, os eventos de Vidia de Leyva não receberam uma explicação exata.
E ficará desse jeito até que a ciência consiga explicar do que se trata. Entretanto, algo parece ficar claro. Existem fenômenos que são vistos por centenas de testemunhas que não se conhecem entre si e que são capazes de gerar muita controvérsia e dúvida, mesmo entre os analistas mais capacitados e céticos. Em Barrios Altos, Lima, Peru, muitas pessoas denunciam estranhas luzes sobre seus céus e a descrevem como uma nave. É possível que tenha passado pelos céus de Lima uma nave extraterrestre de enormes proporções sem que os radares a detectassem. No dia 4 de janeiro de 2011, um grupo de vizinhos e moradores de um dos bairros tradicionais mais antigos de Lima, Barrios Altos, eles conseguiram gravar com 2 câmeras de vídeo uma nave gigantesca, parecida mais ou menos com uma nave-mãe, em direção ao leste da cidade. Eu estava na minha casa. Foi mais ou menos por volta das 7h30. Um parente de Julia estava no terraço e a chamou para mostrar algo muito estranho. Eu subi correndo e me disse... Olha. No fundo havia umas luzes que, de uma maneira, ou seja, intermitente, não paravam. Girava. Então me disse... Olha, senhora. Então começaram a filmar. É um OVNI. Então eu disse, não, meu Deus, não é possível. Mas ninguém vai acreditar em nós. Eu disse, então vou chamar a vizinha. Me chamou e disse que tinha um OVNI no alto se movendo. Eu fui e, efetivamente, quando eu subi ao 3º andar, eu vi que era a verdade, que era um OVNI que se movia. Se movia com uma velocidade. Foi algo impressionante para nós. Assustados com o que viram, as testemunhas pegaram uma câmera comum para registrá-lo. Jamais imaginaram a repercussão que o vídeo teria. O que conseguiram registrar? O tema OVNI causa interesse na população. Os meios de comunicação dão espaço. Os vizinhos vigiam os céus e não foram poucas as vezes que muitas pessoas contaram a mesma história que viram. O que realmente acontece? Poderia se tratar de erros de interpretação? Ou por acaso a vontade de acreditar que não estamos sozinhos no universo é capaz de influenciar as nossas percepções? Um caso sempre adquire mais importância se há várias testemunhas. Muitas coisas podem vir por testemunhas, as quais não dão um valor extra ao que foi visto, ao fenômeno visto. Valorizam o que é provado, não em relação à própria identidade do que se vê. Alguns dos avistamentos serão mal interpretados de coisas comuns, como, por exemplo, uma estrela, planetas, meteoritos, satélites, balões meteorológicos. Outros avistamentos serão atribuídos a projetos de classificação mais altos, como protótipos de aviões secretos, naves não tripuladas e outras coisas. Outros casos são fraudes e outros casos ilusões psicológicas. Alguns avistamentos podem ser causados pelos plasmas atmosféricos. E isso é uma área da ciência que pode estar nos primeiros estágios. Há muita controvérsia sobre isso. Então, não encontramos uma única solução para este grande mistério. Os erros mais frequentes, filmar balões. Aqui, na cidade do México, é muito comum que se vendam balões com hélio, que as pessoas o soltem. Aliás, há eventos grandes de massas, onde inflam um monte de bexigas e as pessoas soltam, eles sobem. E podemos confundir com OVNIs, não é? Na verdade, isso também acontece. Ricardo Varela Correia, um reconhecido analista de imagens brasileiro, mostra os erros mais comuns na hora de denunciar fenômenos OVNI. Essa é uma das chaves para estabelecer quais fatos possuem explicações e quais não. Só alguns erros típicos que se encontram em análise de fotos de ufologia. A pessoa vai tirar uma foto de um ambiente muito escuro com flash automático. Ela observou o sol saindo de dentro da nuvem. Apertou a foto, a máquina para bater a foto. O que acontece? O flash é disparado, o diafragma abre e a máquina fica esperando o sol voltar, a luz voltar do flash. Aí o que ela faz? Ela baixa a câmera. Então na hora que ela faz isso, provoca esse risco na câmera. Assim como existem casos que se tratam de erros claros,
muitas vezes captamos imagens que não têm explicação. Por que isso aqui não pode ser a movimentação da câmera? Quando você movimenta a câmera, a intensidade luminosa é a mesma, coisa que não acontece nessa foto. Você tem luminosidades diferentes. Então isso aqui a gente considera como uma foto autêntica de uma sonda fazendo evolução em alta velocidade. Os erros de interpretação podem ocorrer tanto no momento de observar fenômenos, registrá-los e analisá-los. Varela estudou alguns dos casos mais famosos, procurando estabelecer a verdade por trás das imagens. Uma foto famosa de UFO em Paris, você tem a luminária aqui por trás. Bem comum também como erro de interpretação de fotos. Fotos de pássaros, a pessoa que tira a foto, como é um objeto muito pequeno, não está vendo que é um pássaro, bate a foto, quando vai olhar tem essa imagem típica, que é um fuso, como se fosse um fuso. Então isso daí na pesquisa ufológica, se a gente sabe o que é identificável, então fica fácil de separar as coisas que não são identificáveis. Então com isso você passa a ter um campo de busca muito restrito, muito menor. Você tira o que você conhece, o que você não conhece se associa ao fenômeno UFO. Os erros de interpretação são mais comuns do que parece. Mas o que acontece com aqueles casos que não é possível estabelecer claramente uma explicação científica? O que aconteceu no incidente registrado em Barrios Altos, numa região de Lima, Peru? É possível que tenha passado uma grande nave espacial pela capital do Peru sem que grande parte da população percebesse? Em março de 2011, os vizinhos de Barrios Altos, Lima, deram uma notícia assombrosa ao Peru e ao mundo. Tinham visto e gravado um OVNI de enormes proporções na região. Eu chamei os vizinhos para verem, porque senão não iam acreditar. Você chamou todo mundo para ver? A partir desse momento, surgiu um alvoroço nos meios de comunicação, fazendo com que essa notícia se difundisse a nível internacional. Pesquisadores do fenômeno OVNI e supostos contatados afirmaram que definitivamente era um objeto voador de origem extraterrestre, de dimensões francamente respeitáveis, que apareceu bem próximo de Lima. Os vizinhos de Barrios Altos rapidamente começaram a especular se estavam ou não diante de um fenômeno OVNI. Havia como uma espécie de disco girando com as luzes intermitentes. Então nós dissemos, é impossível que seja um avião ou algo desse tipo. Era uma manifestação francamente incrível. Um vídeo surpreendente do fenômeno OVNI. Eu assisti o vídeo, achei muito interessante e comecei uma investigação. Dona Júlia, como vai? Como estão? Quanto tempo? Como vai, Oi, senhor? Graciela, tudo bem? O senhor Primeiramente, está bem? eu fui visitar as duas famílias. Essas duas famílias que moravam na região de Barrios Altos e localizar o lugar exato de onde esse objeto poderia ter sido visto. Me dirigi à região denominada San Juan de Lurigancho, o bairro de Campoy. Então, com meu grupo de investigação, fomos direto para esse endereço. Atraído pela história, Anthony Choi se dirigiu ao lugar para estudar de perto o terreno. Queria determinar se existia algo que pudesse explicar as incríveis imagens. Não imaginava as surpreendentes conclusões a que chegaria. Oi, tudo bem? Sim, tá tudo bem. E você? Perguntamos aos vizinhos da região se havia algum tipo de construção numa região um pouco mais alta. Temos que entender que, mais ou menos, entre a região que estávamos e o ponto de gravação havia entre 3 a 4 quilômetros de distância. O que é aquilo lá em cima? Isso é um centro de oração de uma religião, uma igreja... De uma igreja. Exato. Sim, é uma igreja que faz orações Quando lá. de repente encontramos na região denominada La Viscacheira um templo evangélico que insolitamente foi construído no alto de uma montanha. O que vocês viram aquele dia era mais ou menos isso que estava lá em cima. Lá de Barrios Altos, se via como a luz de um Sim, OVNI. claro. Parecia algo redondo, um disco, Certo. uma coisa assim. Tá ali, ó. Centro de oração. Vamos bater na porta. Centro de Oração Evangélico Messili. Boa tarde, seu Juan Cacique. Boa tarde, Deus abençoe. Muito prazer, eu sou o Juan Anthony Cacique, Choi. às suas ordens. Nós conversamos com esse pastor evangélico dessa congregação, o seu Juan Cacique, e perguntamos mais ou menos em que data essa igreja foi construída. E nos informou que foi construída há 3 meses. Então dissemos, vocês têm eletricidade há pouco tempo,
Ele disse, mais ou menos uma semana. Ou seja, coincidia com o avistamento. Quando eu perguntei quais as dimensões, ele me disse que tinha 33 metros de comprimento e perguntei, por que fez em formato de OVNI? E o pastor evangélico me disse, não é formato de OVNI. Fizemos no formato da Arca de Noé. Diante disso, perguntei se poderíamos fazer um teste com o templo dele. E eu disse, eu vou pedir que apaguem e que acendam, para que o senhor possa ver que o disco voador não existe. E sim que é uma instalação elétrica. O senhor acha que seria possível acender as luzes do templo nesse momento, por favor? Sim, por que não? Vamos acender como o senhor está pedindo. Nesse instante eu vou pressionar o interruptor. Perfeito, tudo bem. Então o senhor poderia, por favor, acender as luzes agora? Vamos ver? Durante essa noite, o OVNI, ou OVNI Templo, acendia e apagava constantemente. Dessa forma, ficou provado que não era uma nave-mãe, como os ufólogos do Peru diziam, mas senão, simplesmente, um templo evangélico aceso em um céu limpo, de verão. Troy compartilhou sua experiência e as conclusões a que chegou com as testemunhas que tinham visto o OVNI, procurando estabelecer se as luzes eram similares ao que tinham observado na noite de março de 2011. E foi o mesmo que nós tínhamos visto. E as luzes acenderam, mas já não piscavam. Eu acho que era um objeto voador. Depois disso, não apareceu mais. Supõe-se que se é uma igreja, deve estar acesa todos os dias. Agora não acendem mais. O fenômeno OVNI é de uma natureza que atrai e comove a consciência humana. Na área das crenças, é claro. As pessoas querem acreditar, tendem a acreditar. Infelizmente, isso, de alguma forma, prejudica o entendimento do fenômeno OVNI. As testemunhas parecem não concordar com as conclusões da investigação de Troy. O que realmente aconteceu em Barrios Altos? Se tratava de um OVNI? Foi um erro de interpretação produzido pela iluminação recente de um templo localizado em um morro? Alguns dos casos mais surpreendentes são registrados somente com câmeras, sem que possam ser vistos a olho nu. Essas imagens costumam despertar muita polêmica. Na maioria das vezes, um estudo detalhado permite compreender melhor o fenômeno. Em Santiago do Chile, ocorreu um dos casos onde as câmeras foram capazes de captar imagens que a olho nu não foram percebidas, despertando o interesse da CFAA, que a submeteu a um estudo mais rigoroso. Chegaram a conclusões inimagináveis. No dia 4 de novembro de 2010, aconteceu a cerimônia de troca de comando da Força Aérea do Chile na base El Bosque. O evento acabou se tornando um dos casos mais impactantes da ufologia do país, devido à qualidade e quantidade de testemunhas que presenciaram o fenômeno nos céus. No dia 4 de novembro do ano de 2010, na cerimônia do comandante da Força Aérea, há um desfile aéreo e um desfile terrestre. Todos os aviões participam desse desfile aéreo. Primeiro os Falcões, depois os F-5 e todos os aviões. Uma amostra de todos os aviões da Força Aérea. Lógico que havia pessoas filmando entre o público. Um dos que filmou o desfile dos aviões percebeu que havia um elemento estranho em um dos vídeos. Essa pessoa notificou o caso e surgiram outros vídeos que também mostravam o mesmo fenômeno. Realmente é possível que tenha passado um OVNI no meio dos aviões militares da Força Aérea Chilena em plena luz do dia? A que conclusão os militares chegaram? No dia 4 de novembro de 2010, aconteceu a cerimônia da troca de comando da Força Aérea do Chile, na base El Bosque. As câmeras captaram a presença de um fenômeno muito estranho que chamou a atenção da Comissão de Estudos de Fenômenos Aeroanômalos do país. Seus cientistas mais respeitáveis realizaram um estudo detalhado das imagens obtidas, tornando-se um dos casos mais impactantes da ufologia do país e do mundo. Motivados em descobrir o que se escondia por trás dessas imagens, o Organismo de Controle de Fenômenos Aéreos do Chile investigou o caso. Poderia se tratar de uma tecnologia criada pelo homem?
Esse é o desfile. Se vocês se lembram dos Falcões 1, aí vem. Essa é a primeira imagem. E essa é a melhor imagem, que foi tirada no desfile dos Falcões. Aí vem os aviões. Várias câmeras conseguiram captar o mesmo tipo de imagem, provando que algo aconteceu nesse dia. Mas não poderia se tratar de algo completamente explicável? Poderia ter sido um fenômeno atmosférico? Sob essas condições, não havia nenhum fenômeno que pudesse consignar ou associar-se a esse fenômeno como um fenômeno meteorológico. Além disso, nessa hora e nesse dia não tinha sido feito nenhum radiosonda e nenhuma outra condição, de tal forma que posso dizer que esse fenômeno, sem medo de errar, não obedece a nenhum fenômeno meteorológico. Depois de descartada a possibilidade de ser um fenômeno meteorológico, a CFAA continuou investigando as imagens, tentando estabelecer qual seria a natureza do objeto fotografado. Aqui está o estudo feito pelo Serviço Aéreo Fotométrico da Força Aérea, o qual se divide em cores. Aqui temos o branco e o preto para tentar realçar se realmente há algo ou não. Então, vejam a diferença entre esse preto no fundo e que aqui clareiam para ver se ressalta a figura. E aí também se vê muito bem. Aí está a tribuna. E por aí passam os aviões. E aí vem a figura principal. E aí, quando começa a aparecer o objeto, a primeira posição, a segunda posição que se vê é a maior. A terceira posição que está na trajetória de voo dos aviões Falcão. Observem que os aviões não... Entre essa anterior e essa daqui, os aviões não avançaram nada. Praticamente, vejam o salto que deu. Digamos, é difícil que isso seja um inseto. Analisaram os vídeos de diferentes formas, até perceber que o fenômeno tinha algo muito estranho. Bem, aqui há outro efeito. O efeito Hillshade, que como vimos fica granulado. Digamos a parte de trás, e aí também podemos dizer que é bastante claro. Digamos, o que aparece aí. Não posso me pronunciar porque não acabei a investigação. E existem duas alternativas. Portanto, temos que investigar até que terminem todos os recursos para podermos chegar a uma resposta definitiva. Aparece, não sabemos o que é. É um suposto objeto voador não identificado que se move a uma velocidade, digamos, incrível. Que se isso fosse um projétil, se movimentaria por volta de 1.200 km por hora. E aparece quando os Falcões passam. Os outros aviões, os F-5, os F-16, se tornam presentes em toda essa parte. O caso está aberto. Ainda não determinaram com exatidão se estamos falando de insetos ou de algum tipo de fenômeno ou objeto que foi encontrado, que pode ser fotografado e que passou no meio das aeronaves. Se for verdade, é uma situação de risco. Pode ser uma interpretação errônea do que foi observado. Existem simplesmente milhares de casos iguais a esse. As investigações sobre o incidente conhecido como El Bosque não chegou a uma conclusão definitiva, revelando que os próprios investigadores não sabem de que se trata. Foi um OVNI? Se tratava de um inseto? O que aconteceu no caso El Bosque? Os casos de avistamentos massivos parecem deixar claro que não é possível ter dúvidas dos fatos. Mas isso não revela o que aconteceu nesses incidentes. Certamente alguns avistamentos não têm explicação. Mas não quer dizer que não se pode explicar. Parece que ainda não olhamos bem a fundo, ou que ainda não encontramos a explicação correta. O novo às vezes dá medo e preferimos continuar como estamos, mais tranquilos, e não ver mais além. Antigamente se acreditava que havia somente o velho mundo. Agora esse mundo e só isso. Sabemos que agora há centenas de planetas e assim a ciência vai avançando, não? Não seria surpresa de que existissem outras vidas, outras dimensões. Se estamos sendo visitados ou não, eu não sei. Não posso descartar a possibilidade, mas também não vi nenhuma prova contundente que me mostre como o ditado que 2 mais 2 são igual a 4. Se nós tivermos um conceito da realidade um pouco arcaico, que somos os únicos no universo, que a nossa realidade é uma realidade tridimensional, longa, larga em profundidade, definitivamente não podemos entender o fenômeno, nem podemos chegar a nenhuma conclusão utilizando o método científico tradicional. O que se esconde por trás dessas histórias?
Trata-se de fenômenos aos quais não possuímos explicação? São erros de interpretação? Ou são a evidência definitiva de que somos visitados por seres de outros planetas? Nesse tema, só existem duas alternativas. Ou essa é uma grande farsa a qual milhões de pessoas estamos envolvidas, ou essa é uma grande realidade a qual deveríamos prestar uma atenção renovada, assim como cuidadosa e objetiva para o entendimento do ambiente cósmico e da qual é a nossa posição como seres humanos neste planeta. Acredito que há 3 maneiras de se aproximar do fenômeno. Primeiro, sendo indiferente, dizendo que são bobagens, ou seja, fechando os olhos. E a segunda é sentir medo, porque o medo nos afasta do fenômeno. E a terceira, que eu acho que seria a correta, é nos fascinarmos com o fenômeno, nos fascinarmos com o desconhecido. Albert Einstein dizia que a fascinação pelo desconhecido é a fonte verdadeira da arte e da ciência. Eu acho que essa é a aproximação que devemos ter. Eu acho que, se agirmos de forma mais racional com o nosso ego, vamos poder aceitar muitas coisas. E a principal delas é que não estamos sozinhos no universo. Não descarto a possibilidade. E é verdade como aqueles que creem demonstram que eles só têm que estar certos uma vez. E os céticos têm que acertar todas as vezes. A gente não pode afirmar uma coisa a menos que a gente presencie isso em algum momento. Não existe um único psicólogo no mundo que irá falar pra gente que uma ideia possa nascer do vazio. Isso não existe. 0 mais 0 sempre será igual a 0. 0 mais 1 é igual a 1. De onde veio o 1? Essa é a faísca inicial da inspiração de uma ideia. E a menos que a gente tenha alguma coisa para basear uma teoria ou uma história sem importância, a história não existiria. Porque de onde você atirou? Os casos de avistamentos em massa de fenômenos que são estranhos não nos permite colocar em dúvida a ocorrência de alguns incidentes, como foram contados. Muitos deles realmente são erros, ilusões ópticas, mas alguns conseguem sobreviver às pesquisas científicas, provando que o fenômeno OVNI é uma realidade que ocorre no planeta. No entanto, são a prova de que existe vida fora da Terra? O que se esconde por trás dos avistamentos massivos de OVNIs? Com muitas testemunhas vendo um mesmo evento, significa que estamos sendo visitados? A verdade está cada vez mais próxima. Estamos a ponto de revelá-la. It has a stark beauty all its own. It's